Talvez o maior erro que você cometeu assistindo SpongeBob SquarePants não foi rir das piadas. Foi acreditar que Patrick é o melhor amigo do Bob Esponja. A pergunta é simples, mas desconfortável. Patrick realmente é amigo do Bob, ou ele apenas se beneficia da bondade dele? Durante anos, a narrativa nos ensinou que os dois são inseparáveis, que são o exemplo perfeito de amizade infantil, pura, inocente. Mas quando você começa a observar os comportamentos com mais atenção, algo começa a não encaixar. Amigo de verdade protege. Amigo de verdade apoia. Amigo de verdade não sabota. E é exatamente aí que o discurso começa a desmoronar. Vamos começar com um dos exemplos mais claros, o episódio The Card. Bob Esponja recebe um cartão raro do Homem-Sereia e do Mexilhãozinho. Para ele, aquilo é praticamente um tesouro. Ele explica inúmeras vezes para Patrick o quanto o cartão é importante. Ele estabelece limites claros. Ele pede cuidado. O que Patrick faz? Ignora, insiste, força a situação e destrói o cartão. Não foi acidente inocente. Foi insistência egoísta. Patrick coloca o próprio desejo de brincar acima do valor emocional do amigo. Ele vê o desconforto do Bob. Ele escuta os pedidos. E mesmo assim continua. Isso não é ingenuidade. Isso é desrespeito. E esse padrão se repete. No episódio Valentine's Day, Bob passa o dia inteiro preparando uma surpresa especial para Patrick. Planeja, organiza, se dedica. Enquanto isso, Patrick cria uma expectativa completamente desproporcional, baseada em nada. Quando a surpresa não corresponde à fantasia que ele mesmo inventou, ele reage com raiva, com frustração, com agressividade. Ele não pergunta, ele não entende, ele explode. E quem sofre as consequências? Bob. Agora presta atenção nesse detalhe. Em nenhum momento Patrick considera o esforço do amigo. O foco está sempre nele, no que ele queria, no que ele imaginava, no que ele achava que merecia. Isso é amizade ou é egocentrismo? Muita gente defende Patrick dizendo que ele é apenas burro demais para perceber o impacto das próprias atitudes. Mas vamos analisar outro episódio, The Secret Box. Patrick passa o episódio inteiro manipulando Bob emocionalmente para manter segredo sobre uma caixa. Ele provoca curiosidade. Ele cria mistério. Ele alimenta a obsessão do amigo. No final, a caixa contém algo trivial. Uma piada privada entre ele e Lula Molusco. O que isso mostra? Patrick entende perfeitamente como provocar reação. Ele sabe como instigar. Ele sabe como manipular expectativa. Então ele não é completamente inconsciente. Ele escolhe quando agir. E isso muda tudo. Vamos avançar para I'm with Stupid. Nesse episódio, Patrick pede para Bob fingir ser burro para impressionar seus pais. Ele quer parecer o inteligente da relação. Ele quer validação. Ele quer superioridade. E Bob aceita. Durante o episódio inteiro, Patrick humilha Bob publicamente. Corrige ele de forma exagerada. Trata ele como inferior. Tudo para manter uma imagem. E aqui surge uma pergunta importante. Por que um amigo precisaria diminuir o outro para se sentir maior? Amizade saudável não é competição de inteligência. Não é jogo de status. Não é teatro de humilhação. É parceria. Mas talvez você esteja pensando, ok, mas Patrick também ajuda o Bob em vários momentos. Ajuda? Ou participa das aventuras porque são divertidas para ele? Reparem outro padrão. Quando Bob tem um objetivo pessoal, algo que exige disciplina ou esforço real, Patrick quase sempre atrapalha. No episódio Employee of the Month, a competição entre Bob e Lula Molusco sai do controle. Patrick não age como mediador. Ele alimenta o caos. Ele reforça a rivalidade. No episódio Driven to Tears, Patrick humilha Bob por não saber dirigir.
mesmo sabendo que dirigir é o maior trauma da vida dele. Ele transforma a insegurança em piada. E aqui chegamos a um ponto delicado. Patrick não é malicioso no sentido clássico. Ele não quer dominar a fenda do biquíni. Ele não quer destruir o Siri cascudo. Ele não tem um plano maligno. Mas existe algo mais sutil. Indiferença. Patrick raramente demonstra empatia real. Ele reage ao que sente no momento. Ele busca conforto imediato. Ele evita responsabilidade. E Bob compensa tudo. Bob pede desculpa mesmo quando não erra. Bob corre atrás quando Patrick se afasta. Bob tolera comportamentos que ultrapassam limites claros. Isso começa a parecer menos amizade e mais desequilíbrio. Existe um episódio específico que quase ninguém menciona quando fala sobre essa relação. Pet Sitter Pet. Bob confia a vida do Gary nas mãos de Patrick. E Patrick simplesmente não consegue assumir responsabilidade. Ele ignora instruções básicas. Ele negligencia cuidados essenciais. Não é falta de capacidade. É falta de prioridade. Amigo de verdade entende o peso da confiança. Patrick age como se fosse apenas mais uma brincadeira. Agora vamos olhar para algo ainda mais incômodo. Quantas vezes Patrick demonstra ciúme quando Bob cria vínculo com outra pessoa? Quando Bob passa tempo com Sandy. Quando Bob interage com Lula Molusco. Quando Bob se dedica ao trabalho. Patrick frequentemente reage com insegurança infantil. Ele quer exclusividade. Ele quer centralidade. Mas ele não entrega o mesmo nível de dedicação. Ele quer ser prioridade, sem oferecer prioridade. E aqui vem uma virada importante na forma de enxergar tudo isso. Talvez Patrick não seja o melhor amigo do Bob. Talvez Bob seja o melhor amigo do Patrick. E isso é completamente diferente. Porque se você analisar friamente, a maior parte das iniciativas de amizade parte do Bob. Convites, planos, surpresas, resgates, pedidos de desculpa. Patrick responde. Raramente inicia. Raramente se sacrifica. Raramente amadurece. Agora pensa comigo. Se você tivesse um amigo que constantemente ignora seus limites, que te humilha em público para parecer superior, que transforma suas inseguranças em piada e que só aparece quando é conveniente, você chamaria isso de melhor amigo? Ou você chamaria de relação unilateral? Existe ainda o episódio The Fry Cook Games. Quando Bob entra em competição contra Patrick, a amizade desaparece instantaneamente. Patrick não hesita. Ele provoca. Ele desdenha. Ele comemora a derrota do Bob. Competição saudável existe, mas existe respeito. E respeito é algo que Patrick demonstra de forma extremamente inconsistente. Agora vamos olhar para o lado emocional. Bob Esponja é otimista. Ele enxerga o melhor nas pessoas. Ele acredita na bondade. Ele insiste nas relações mesmo quando elas o machucam. Patrick se beneficia disso. Existe uma diferença enorme entre alguém que erra tentando acertar e alguém que simplesmente não considera o impacto das próprias ações. Patrick raramente aprende. Esse talvez seja o ponto mais revelador de todos. Em várias situações, ele repete o mesmo comportamento problemático. Não há crescimento significativo. Não há autorreflexão. Bob evolui. Lula Molusco evolui em pequenos momentos. Até Plankton tem episódios de autocrítica. Patrick permanece. E quando um personagem não cresce, quem paga o preço é quem está ao lado dele. Agora vamos encarar uma possibilidade ainda mais desconfortável. E se Patrick funciona narrativamente como um teste constante para a paciência do Bob? E se a série mostra, sem percebermos, o retrato de uma amizade onde apenas um lado sustenta o vínculo? Isso não significa que Patrick odeie Bob. Mas gostar de alguém não é o mesmo que ser um bom amigo. E essa é a distinção mais importante de todas. Patrick gosta do Bob. Ele se diverte com ele. Ele compartilha momentos com ele.
Mas a amizade exige responsabilidade emocional, exige consideração, exige limites respeitados. Quando você começa a rever episódios com esse filtro, a percepção muda. Pequenos detalhes ganham peso. Pequenas atitudes revelam padrões. E o mais curioso, a série nunca questiona isso diretamente. Ela normaliza. Porque, no fundo, a dinâmica gera conflito cômico, gera caos, gera humor. Mas fora do contexto da comédia, a dinâmica seria insustentável. Imagina transportar esse comportamento para a vida real. Um amigo que quebra algo valioso e não assume. Que te coloca para baixo para parecer melhor. Que ignora suas dores. Que só aparece quando quer se divertir. Você manteria essa pessoa por perto? Ou começaria a estabelecer limites? Talvez a maior prova de que Patrick não é o melhor amigo do Bob esteja justamente no fato de que Bob nunca estabelece limites reais. Ele aceita. Ele releva. Ele continua. E isso cria um ciclo. Patrick não muda porque nunca é confrontado de verdade. E Bob nunca confronta porque tem medo de perder a amizade. Isso é maturidade. Ou dependência emocional. No fim das contas, talvez a pergunta não seja se Patrick é um vilão. Ele não é. Mas também não é o modelo de amizade que a gente foi levado a acreditar. Ele é um personagem divertido, icônico, carismático. Mas a amizade não se mede por risadas. Se mede por consistência. E consistência é exatamente o que falta. Agora eu quero saber de você. Depois de rever esses episódios e analisar esses comportamentos, você ainda acha que Patrick é o melhor amigo do Bob? Ou será que a gente foi condicionado a aceitar uma amizade desequilibrada como algo normal? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Se você curte esse tipo de análise que destrói nossa certeza sobre desenhos que marcaram a infância, deixa o like e se inscreve no canal. Porque às vezes, o verdadeiro significado de uma história não está no que ela diz, está no que ela normaliza. E talvez, só talvez, Patrick nunca tenha sido o amigo que a gente achava que era.